A Assembleia Legislativa de São Paulo também tem a sua ficha limpa. E é sobre isso que a gente vai saber agora. Vamos conversar com o deputado que fez o projeto de lei Ficha Limpa do Estado de São Paulo. Vamos ver como é. O autor do projeto de lei da Ficha Limpa Estadual é o líder do PSDB na Assembleia, o deputado Orlando Morando, que está em seu terceiro mandato. O projeto dele é mais abrangente do que o da Câmara Municipal. A lei que nós aprovamos aqui, que na verdade é uma emenda à Constituição do Estado, é uma PEC, chamada PEC, ela dará esta mesma eficácia da procedência da probidade pública àqueles que vierem ocupar os cargos comissionados, os cargos conhecidos como de livre provimento. Com um diferencial, a minha lei abrangiu todos os poderes. Então valerá para o poder executivo, para o poder legislativo, para o poder judiciário, para a Defensoria Pública, para o Ministério Público e também para os reitores das universidades. Deputado, em todos os partidos existem pessoas que fazem parte do partido que não é ficha limpa. Em todos eles. No seu partido também. Isso... No meu partido? Sim. Não tenho... Pode ter, mas eu não tenho conhecimento. Não tem aqui, ó, o Barros Munhoz, por exemplo, assim... Ele é ficha limpa. Mas ele tem várias ocorrências, justiças contra ele e tal. Ele tem processos, nenhum julgado em fórum colegiado. O ficha limpa só vale quando uma pessoa é condenada em segunda instância, nunca em primeira instância. Sim. O deputado Barros Munhoz não tem condenação de segunda instância, não foi julgado por fórum colegiado, o que dá a ele todo o caráter. Além do que, ele próprio, por ser legislador eleito pelo Poder Legislativo, não está enquadrado nessa minha PEC, porque a PEC vale para os cargos comissionados. Esse enquadramento para aqueles que são detentores de mandato é o Supremo Tribunal Federal que regulamentou. O deputado tem razão. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado José Antônio Barros Munhoz, não é ficha suja, mas pesa sobre ele a condenação na justiça por ato de improbidade administrativa, por ter contratado uma empresa de segurança sem licitação em 2000, quando era prefeito de Itapira. Barros Munhoz recorreu. Ele também responde a diversas ações civis públicas e é alvo de ação penal promovida pelo Ministério Público Federal por estelionato e falsidade ideológica. O ABCD em Revista procurou o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Barros Munhoz, para saber o que ele teria a dizer sobre esse assunto. Mas a assessoria dele disse que ele não tinha agenda. Sabe como é? Não tinha agenda. Sem agenda, não tem conversa. Sem conversa, não há esclarecimento. Isso não é legal. Embora as leis de clamor popular para a moralização da política nacional sejam bem-vindas, o cientista político Roberto Romano afirma que o país não vai avançar enquanto não houver reforma política. A lei da ficha limpa finalmente agora está em vigor, né? Na sua opinião, essa lei ela é importante? O primeiro ponto que me parece grave é que ela não está conectada à reforma política. Na reforma política, o primeiro defeito que eu vejo, até hoje não vi discutido mais profundamente, é a democratização dos partidos políticos. Os partidos políticos brasileiros têm dono, né? Sejam grupos, sejam indivíduos, né? E eles decidem praticamente tudo e não escutam a militância de base. Para ele, o país está dividido em interesses de minorias, o que ele chama de oligarquias. Na verdade, o nosso Congresso Nacional, em vez de ser um congresso representando os povos brasileiros, ele é um representante de donos de regiões. Então, você tem aí casos como Jader Barbalho, como José Sarney e uma série de outros, né, e que operam como verdadeiros proprietários das regiões, né. Com isso, eles também são donos dos partidos. E ai de quem, seja ele presidente da República, senador ou até mesmo judiciário, se insurja contra esses donos do Brasil. Ele acredita que a sonhada reforma só sairá depois de outra mobilização popular aos moldes do que aconteceu com a lei da ficha limpa. Aqueles que são interessados
que somos nós, eu e você, né, o trabalhador, a dona de casa, etc., essas pessoas é que têm que se mobilizar para exigir a mudança política. E não precisamos ser cientistas políticos para tomarmos iniciativa. A internet nos oferece uma infinidade de fontes de informação sobre cada candidato nas próximas eleições. Para quem mora na capital paulista, há o site do movimento Voto Consciente, www.votoconsciente.org.br. Você também pode ajudar na luta pela reforma política através do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, pelo site www.mcce.org.br. Então, quanto mais nós divulgarmos, o pessoal vai ter tempo para acertar o voto, né? Podemos dizer assim. O povo tem que ser o grande fiscal dessas decisões. A política é uma coisa fantástica. É uma pena que as pessoas não percebam isso, não saibam disso. Pelo contrário, dizem, se é política, eu quero ficar longe. E ao contrário, quanto mais você se envolver com ela, mais você vai compreender certas coisas e mais você precisa saber, porque esses homens aprovam leis que nós temos que cumprir. Então, como que você pode deixar isso correr solto? Claro. De forma nenhuma. A história tem nos mostrado que leis, como a da ficha limpa, jamais sairiam da cabeça de um parlamentar, pois, pelo visto, as coisas estavam bem para eles do jeito que estavam. Não foi à toa que foram necessários 512 anos para que essa lei, que exige o óbvio, honestidade dos homens públicos, fosse criada e aprovada. Da mesma maneira, a reforma política, extremamente importante para que avancemos como nação, não é de interesse dos políticos de hoje, ligados a grandes oligarquias. Precisamos deixar bem claro para eles que o país é de fato de todos nós e não somente de uma casta política. Portanto, informe-se, participe de movimentos pela moralização do país. Faça a sua parte.